Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Estamos num culto profético, então tudo é profético nessa noite, amém? Fala assim para a pessoa que está do seu lado: você é profético nessa noite. A sua vida é profética. Está entendendo? Nós estamos aqui profeticamente porque Deus tem algo para cumprir na minha vida e na sua. Nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui porque o Pai nos enviou para nos encontrar aqui hoje. Porque Ele tinha um encontro comigo e com você, amém? Esses dias eu tive um sonho, até compartilhei com o profeta Júnior, né, profeta? E não tivemos toda a revelação do sonho. Então não vou contar o sonho para vocês, ok? Mas através desse sonho saiu essa palavra que eu quero liberar sobre a igreja. Porque a gente só conta quando tem toda a revelação. Nós estamos ainda orando, esmiuçando, minando tudo aquilo que Deus tem mostrado nesse sonho. Eu creio que é um sinal, algo profético. E eu sonhei com peixes, muitos peixes, né? Mas através dessa palavra eu fui orar, dormi e eu acordei. E vem assim de manhã, a pesca maravilhosa. Quem já viveu algo maravilhoso na sua vida? O que é para você algo maravilhoso? Você sabe, sem pensar, o que é para você algo maravilhoso? Para mim, algo maravilhoso foi o que Deus, quando Deus me enviou a Rebeca, né? Foi algo, foi bom? Não. Foi ótimo? Também não. Foi maravilhoso. Não é assim? Então, quando Deus faz algo extraordinário na nossa vida, a gente fala, até numa comida, né? Você morde um bombom, aquele dia que você está com vontade de comer, o que você fala? Ai, que maravilhoso. Não é assim? Quando você não está com vontade, você fala, tá mais ou menos. Aquele dia que você está com a boca ruim, né? Aí nada tá bom, não é verdade? Mas então, eu sonhei esse dia com peixe, Deus me levou lá em Lucas 5. Eu quero falar sobre essa pesca maravilhosa. E como é uma palavra profética, eu já declaro sobre sua vida que algo maravilhoso está para acontecer. Você crê nisso? Como que algo maravilhoso vai acontecer, pastora? Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando, eu estou declarando isso na minha vida. O profeta é assim, no meio do caos ele consegue ver um sinal de Deus. E às vezes a pessoa que não é profética e que ela não consegue enxergar, você já viu um pontinho preto numa folha? E aí você olha aquela folha, talvez você nem usa ela e joga ela fora só por causa daquele pontinho preto, não é verdade? E aquele pontinho preto para você se torna um monstro naquela folha. Você rasga a folha e você fala, errei tudo e vou jogar fora, né? Na verdade, você deixou de ver e contemplar toda a folha que estava branca. Né? Então, às vezes a gente vê uma situação, a gente vê um problema, e isso trava a nossa vida. E a gente deixa de ver e contemplar aquilo que realmente o Senhor tem feito, que é algo maravilhoso que está acontecendo na sua vida. Então, eu já vejo Deus fazendo algo na minha vida. Você consegue ver Deus fazendo algo maravilhoso na sua vida? Pergunta para alguém do seu lado, fala, você consegue enxergar algo maravilhoso na sua vida? Porque tem pessoas que não conseguem enxergar nada. Só enxerga luta, problema. Situações difíceis, a falta de dinheiro, a enfermidade. A gente só enxerga assim. E quando tudo vai errado? E quando tudo dá errado? O que está sendo maravilhoso? É só luta. O crente nasceu para passar luta. É assim? Esses dias eu estava lá em casa orando. Eu falei, Senhor, que negócio é esse que está dando tudo errado? Eu falei, eu não nasci só para passar luta. Eu falei, Deus, eu sou crente, mas crente não nasce só para passar luta. Crente nasce para comer e se quiser ouvir, comer o melhor dessa terra. Ele não colocou a gente aqui só para passar luta. Ele colocou a gente aqui para a gente comer o melhor dessa terra. Como Ele também fez o melhor nessa terra. Então eu tenho que viver o maravilhoso de Deus, o extraordinário de Deus na terra. Fala assim comigo, eu preciso viver esse maravilhoso. Eu preciso enxergar algo maravilhoso. Eu tenho observado as palavras que têm saído deste lugar. Eu tenho visto alguns profetas até de fora, o profeta Selma, pregando sobre o que você vê, os nossos olhos, a forma que nós enxergamos. Lembra dessas palavras que foram liberadas aqui? Então tudo é a forma que a gente vê. E muitas vezes o que a gente vê, parece que está tudo errado, mas para Deus está tão certo. Que o que está ruim vai melhorar. Talvez aos seus olhos vai continuar ruim,
Mas o que Deus está fazendo é algo maravilhoso na minha vida e na sua vida. Abra comigo no livro de Lucas 5. Vamos para a leitura da palavra. Deus vai fazer algo hoje aqui na minha vida e na sua, amém? Nós vamos sair daqui cheios de fé, crendo, mudando os óculos, mudando a nossa perspectiva. Diz assim Lucas 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, e o seguiram. Gente, que palavra poderosa, né? Só vou fazer começar do fim para o começo. Trabalharam a noite toda, não pescaram nada, e quando Jesus chegou naquele lugar, quando eles conseguiram pegar muitos peixes que Jesus enviou na rede, eles largaram tudo e seguiram Jesus. Só para você entender o que o Senhor vai começar a falar comigo e com você, o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, que não basta somente ter uma conquista financeira, mas sim ter Jesus em vida em nós e fazer a nossa vida, fazer a gente entender como Ele quer que nós venhamos agir, amém? Então aqui diz que Jesus estava lá junto ao lago de Genezaré. Genezaré era um lago também conhecido como um lago doce, que era chamado também como o Mar da Galileia. E é um lago de água doce, localizado ao norte de Israel. E foi nesse lago que Jesus também fez muitos milagres. Era um lago que ficava muito abaixo do mar Mediterrâneo, ficava muito abaixo. E ali acontecia a pesca maravilhosa, Jesus andou sobre as águas, entre outros milagres ali aconteceu. E ele é o maior lago de Israel, em um local importante para o comércio, para o turismo. Ali ficava esse lago. Não tinha outras águas, ele não se misturava com o mar Mediterrâneo, com outros oceanos. Era algo, parece, separado pelo próprio Deus, o Mar da Galileia. Olha só, não tinha ondas. Era um lugar que Jesus amava estar, pregando sempre a palavra, sempre dentro de um barco, pregando a palavra. E de repente Jesus naquele lugar se depara ali pregando, o povo apertando, se depara com Simão, Pedro, né, ali todos, alguns discípulos, tentando pescar, e ele pega e vai e pede o barco dele, de Simão, ele entra dentro do barco de Simão, para poder continuar pregando a palavra. E ele entra no barco, né, imagina ali Pedro, tentando pescar a noite toda, cansado, agoniado, né? E ainda chega Jesus bem na hora que ele estava cansado. Tentou pescar a noite toda, né? O culto rolando, Jesus pregando, e de repente se depara com aqueles homens cansados e ainda fala assim para ele: chega para lá, deixa eu entrar nesse barco aí, eu preciso desse barco. Presta esse barco aí para eu poder pregar aqui, continuar pregando para essa multidão. E ele ali tentando pegar João, Pedro, tentando pescar os peixes, já estavam cansados, trabalharam a noite inteira, precisava pescar, precisava vender, precisava pagar os tributos, precisava sustentar sua casa, trabalharam a noite toda, e nada de peixe. Já aconteceu isso com alguém aqui? Parece que você trabalha, suas forças vão embora, e você fala: nada, Jesus,
nenhum aumento, nada dá certo. Agora eu vou trabalhar pela internet, dá errado. Agora eu vou trabalhar assim, dá errado. Agora eu vou fazer desse jeito e também não dá certo. E parece que aquele dia, parece, não é assim ou já aconteceu isso só comigo? Parece que nada vai, parece que dá tudo errado, né, Aline? É o piso que não chega, quando chega, chega errado, né? É o carro que quebra, não tem, e demora para consertar, é a cozinha que não chega. Então é aquela coisa. Aquela compra que você fez não chegou, é a Shopee que não devolveu o dinheiro, é alguma coisa que aconteceu errado na sua vida. É? Alguma devolução você tentou devolver e não conseguiu e perdeu o dinheiro, comprou pela internet, deram um bolo em você. É? E aí você começa a se deparar com tudo errado e você não vê dinheiro. Você não vê o fruto do seu trabalho, é só cansaço e fadiga. Só que o horário está passando, o tempo está passando. E nada acontecia, eles tinham lá a noite toda pescando, estavam cansados. Tinham que pagar o tributo no outro dia, talvez. Mas nada de sustento, nada acontecia aquele dia. Imagina eles cansados, agoniados, exaustos, com as mãos todas cheias de ferida. Quantas vezes eles devem ter lançado a rede? Não é não, Júnior? Júnior entende de pescaria, né? O que tem que fazer para lançar a rede de novo? Talvez limpar ela de novo, veio cheio de musgo, cheio de sujeira, né? Aí para você lançar de novo, o que tem que fazer? Limpar ela de novo. Tem que limpar ela de novo para poder lançar de novo, ou joga do jeito que está. Não entendo muito de pescaria. Mas imagina a dificuldade que eles estavam. Mas Jesus pede aquele barco, ele sobe no barco e começa a pregar. Mas espera aí, aqueles pescadores sabiam como faziam. Quem é pescador sabe como faz, não sabe, Júnior? Você chega lá com a isca certa, no lugar certo, no horário certo, não é assim que acontece? Então eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles já estavam acostumados. E talvez eu e você, nós já estamos acostumados a fazer, sabemos da forma que precisamos fazer. E nós já estamos, nosso conforto é assim, Deus, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, por que agora está dando tudo errado? Fala para o seu irmão, sempre deu certo, agora está dando tudo errado. Né? Tem hora que acontece, não é verdade? Eles já estavam acostumados com o horário, com o local, o lado e o momento de jogar a rede. Eles sabiam, mas nada acontecia aquela noite. Era uma noite que o Senhor ia surpreendê-lo. Talvez nada possa estar acontecendo certo na sua vida, mas eu quero declarar que algo Deus vai fazer na sua vida. Ele quer te surpreender. Está entendendo? Imagina, você pode entender, você pode estudar, você pode ser mestre em PH, tudo, saber de tudo. Né? Você pode ter estudado em tudo, fazer faculdade, né? Saber de tudo. Sabe aquele que você sabe de tudo, você vai conversar sobre um assunto e você sabe de tudo sobre aquilo ali? Você pode ser o maior universitário, você pode ser, né, saber de tudo. Mas naquele momento, nenhum estudo, nenhuma experiência, nada estava dando certo. Se Jesus não chegasse naquele local, naquele momento. Então eles sabiam de tudo. Quando Deus quer fazer do jeito dele, ele trava tudo. Às vezes nós estamos acostumados a fazer do nosso jeito. Fala assim comigo, do meu jeito não serve. O pastor estava ministrando aqui, né? Dizimar do seu jeito não serve. Honrar do seu jeito não serve. Se não for do jeito da Bíblia, da palavra. A honra verdadeira, não a honra falsa, enganosa. Porque às vezes a gente quer honrar alguém, mas a gente honra do nosso jeito, passa pano e acha que está honrando, não está honrando nada. Né? Então, quando Deus diz não é desse jeito, assim não serve, trava tudo. Então por que às vezes trava as coisas da nossa vida? Será que é porque nós estamos acostumados a fazer do nosso jeito? Nós somos PhD naquilo ali, mas será que nós estamos acostumados a fazer do nosso jeito? Porque nós estudamos, nós temos o conhecimento. Mas não adianta só o conhecimento sem a vida com Cristo. Vai ser só letra, não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa, você citar ela todo dia, todos os dias. Não adianta você só citar e ser só letra, se não for o Espírito, porque o Espírito é que vivifica, a letra mata. Não é assim? Então não adianta você ter todo o conhecimento do mundo e não ter a vida de Cristo, né? E não entender as coisas do reino. Mas o que aconteceu com esses pescadores? Sendo que eles conheciam tudo. Eles sabiam.
Era o sustento da casa deles, aquele lugar. Será que Deus queria puni-los? Será que Deus queria, olha, vocês estão muito sabidão, vai ver agora, vou punir vocês, vão ficar sem nenhum peixe, vocês vão ver que eu sou Deus na sua vida. Será que é isso? Não, Deus não queria puni-los, mas Deus queria fazer algo maravilhoso que acontecesse nas suas vidas. Deus não queria só fazer o milagre do peixe, o milagre do sustento, mas Deus queria tirá-los do conforto das suas vidas. E que eles conhecessem não só o milagre, mas quem iria realizar o milagre. Mas às vezes a gente só quer o milagre, a gente só quer o peixe, a gente só quer o pão. Não é assim? A gente só quer o que Ele pode nos dar. Mas Jesus foi naquele lugar para mostrar algo diferente para aqueles homens, que estavam acostumados a trabalhar daquela maneira. Eles estavam acostumados a fazer, no seu conforto, a pescar da mesma maneira, a fazer sempre do mesmo jeito. Não é sempre do mesmo jeito, não é sempre do seu jeito. Deus vai mudar algumas maneiras de nós trabalharmos. Deus vai te dar algumas estratégias novas. Está entendendo? Fala para o seu irmão, Deus vai te dar uma estratégia nova. Não é porque deu certo lá atrás que hoje você vai voltar a fazer de novo. Porque o tempo passa, as ferramentas mudam. Não é verdade? O tempo passa. Você não vai usar coisas antigas num tempo novo. Porque se você pegar um vinho novo e colocar num odre velho, o que vai acontecer? Vai romper. Se você pegar um pano novo, um tecido novo e colocar num tecido velho, o que vai acontecer? Vai romper. Então isso não funciona com Deus. Então o Senhor está nos tirando realmente do nosso conforto e nos dando estratégias para quê? Para nós podermos avançar. Porque senão nós vamos fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Nós vamos tocar do mesmo jeito, nós vamos cantar do mesmo jeito. Na hora que mandar levantar a mão, nós vamos levantar. E é assim que a igreja na terra está se tornando automática. Agora eu estou entendendo os peixes. Que no sonho, tá vendo? Deus vai mostrando, né? No sonho os peixes não estavam soltos. Eles estavam tumultuados como em máquinas. E eles rodavam, e ninguém conseguia pegar o peixe. E muitos de nós nos encontram assim, nos encontramos dessa forma, ligado no automático. Ninguém consegue comandar. Ninguém fala no nosso coração, porque nós estamos enrijecidos. Nós estamos como zumbis, nós estamos dentro de uma máquina. E ninguém consegue mais acessar. O seu pastor não acessa mais seu coração. Deus não acessa mais, o seu líder não acessa mais. O seu patrão fala com você e você só xinga ele. Porque você está cansado daquele lugar. Você só amaldiçoa o lugar. Porque às vezes as pessoas não falam mais, ninguém mais fala no seu coração. Porque nós estamos no automático. E Deus quer nos tirar desse automático, desse conforto. Fala para os irmãos, sai do conforto. Chega de mesmice. Para de ser mediano, sai da média aí, ó. Sobe de nível. E é isso que Deus quer. Se você ama tanto o Senhor, o que você faz para Ele, faça de Deus o seu melhor. Senão você fala para Deus o que você quer fazer, mas na hora de entregar, você entrega o seu pior. Fala assim, eu preciso entregar o meu melhor. Eles estavam acostumados a fazer daquele jeito. Mas Jesus queria ensinar eles de uma outra estratégia. Queria que eles vivessem o extraordinário dele. Queria que eles vissem o maravilhoso. Algo maravilhoso que estava para acontecer. Tem momento que tudo vai dar errado. Mas que neste tempo que tudo dá errado, que nós possamos ficar atentos, porque não é para nos punir, e sim é para que o extraordinário de Deus aconteça na nossa vida. E quando algo dá errado, nós já ficamos descontrolados. Aí nós saímos da máquina. Não é assim? E é isso que Deus faz. Deus faz dar algo errado para você sair do seu conforto. Senão você fica lá. Você já viu o sapinho na água morna? Você coloca ele lá, né, já na água morna, ele vai como? Vai acostumando com a aguinha. Ele morre, ele nem percebeu que ele morreu. E muitos de nós estamos assim. Estamos morrendo dentro da casa de Deus. Está morninho, está gostosinho, né? Está quentinho, está acostumadinho, está no confortinho,
Eu só canto assim, eu toco assim, eu atendo assim, eu faço assim. E é desse jeitinho. É na minha casa também, eu sou assim, né? E não sai desse jeito, e está morrendo e não está percebendo. Mas o Senhor quer fazer algo maravilhoso. Ele ainda tem algo maravilhoso para realizar. Josué 3,5 diz assim, olha o que Josué diz ao povo. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Para que nós temos que fazer? Nos santificar. Para quê? Para poder ver as maravilhas que o Senhor tem no meio de nós. Então Pedro e os demais haviam ali até lavado as redes, deixado pronto talvez para outro dia, nada pescaram, nada aconteceu, e Jesus querendo pregar para a multidão. Jesus não estava nem aí com o problema dele. Acho que Jesus chega lá, nossa, esses caras estão cansados. Imagina Jesus chega aqui hoje, olha para você e fala assim, mas vocês estão tudo cansados mesmo, hein? Trabalharam e ainda vieram para o culto? Chegou atrasado, outros chegaram no horário, outros chegaram, outros para o louvor, mas vocês estão cansados mesmo, hein? Mas eu vou pregar para vocês, e vocês vão ter que esperar até o fim, porque a última palavra vem do Senhor. E às vezes a gente não quer esperar, no meio do caminho a gente começa a murmurar. Quem disse que eu cheguei aqui cansado? Vim correndo no trabalho, já começa os neurônios, já começa a formigar aí dentro de você, não é verdade? Quem disse que eu cheguei cansado? Correndo, ofegante, cheguei aqui cansado de correr, não de Jesus. A gente começa já, ó, não é verdade? Mas tem momentos que é preciso, e Jesus estava ali pregando para aquela multidão, o povo apertando, ele entra no barco de Simão, pede para afastar da praia, e ali ele começa a ensinar do barco as multidões. Acho que Pedro sentou do lado, até me coça assim, sabe? Dá agonia de pensar na sensação, né? Acho que Pedro sentou, e aí? Vai terminar quando? Essa multidão toda, estou cansado, quero ir embora, guardar essas redes, guardar tudo isso aqui, e nada acontece, ainda chega Jesus para pregar no meu barco, para usar o meu barco. Mas Pedro, mesmo cansado, ainda teve que terminar de ouvir o culto rolando, Pedro cansado, Quantas vezes o culto está rolando e a gente está lá, oh, Deus, trabalhei hoje o dia todo, Senhor, não consegue nem levantar a mão para adorar. Não é verdade? Por causa do cansaço, a fadiga, o dia a dia, as lutas, tudo que dá errado. A gente chega na igreja às vezes acabado. Não estou falando que você chegou aqui acabado, mas às vezes chega. A cara já mostra a sua carinha para o seu irmão. Vira aí para o lado. Como que está a sua cara? Está feliz? Está cansado? Como que você está? Teve gente que fez até assim, ó. Tem que olhar mesmo. Né? Porque às vezes bate um cansaço na gente, tem hora que a gente não quer nem vir. Falar algo para você, tem gente aqui que não queria nem estar aqui, não sei nem por que veio. Mas veio. Veio porque tem um compromisso com o Senhor. Esse é do bom. Né? Veio porque tem um compromisso com o Senhor. Mas as multidões estavam apertando. Pedro cansado. E ainda teve que terminar de ouvir o culto. E ele querendo, acho que Jesus chegou, vai fazer alguma coisa e nada de acontecer. E Jesus lá, não sei quantas horas, ele ainda terminou de pregar, porque Jesus falava, né? Para que peça, Pedro? Espera aí que o culto vai acabar. A bênção vai chegar. E nada da bênção. Pedro teve que esperar mesmo cansado. Fala para o seu irmão, espera, irmão, mesmo cansado. Espera mais um pouquinho mesmo cansado. Aprenda a descansar no meio do cansaço, no meio da fadiga. E como é difícil, não é verdade? Como é difícil você aprender a descansar no meio da luta, mesmo sem tendo nada, o salário que não cai, a mulher que não paga o móvel, mesmo que não aconteça nada. Como é difícil você entrar nesse ambiente de descanso. Mas Jesus faz ele descansar na marra. Jesus nem falou com ele, só pediu o barco dele emprestado. E Pedro ficou lá esperando mesmo cansado. Espera ele falar. Espera terminar de falar. Quero falar para você, espere em Deus. E quando Jesus acaba de falar, ou seja, no final da pregação, ele vem com a última palavra. Acho que Pedro fala, ufa, agora vai vir a bênção. Que Jesus vai falar, será, né? Talvez ele já estava até sem esperança, achando que Jesus não ia ter nada para ele. Talvez era só uma pregação.
Olha, eu vim aqui em nome do Pai. Eu vim em nome daquele que me enviou. Eu vim aqui, né, para trazer salvação. Talvez ele estava ali só pregando. E Pedro falando, nossa, eu já ouvi tantas vezes ele pregar, estou até cansado, né? Mas não, ele continua ali, a última palavra vem da boca de Jesus. Quando ele acaba tudo, ele fala, faze-te ao largo. Coloca o barco mais para um lugar. Vai, Pedrão. Que pensou? Jesus acaba de pregar, agora é tua vez. Prestou o barco? Oh, glória. Pedro, pega o barco, põe ele mais para o fundo. Faze-te ao largo, põe ele mais para o fundo. E lança as vossas redes para pescar. Acho que Pedro olhou e falou assim, peraí, acabou de pregar, e ainda quer que eu lance de novo, estou cansado. Ele não percebeu que eu estou cansado? Ele não percebeu? Ele sabe tudo, ele é Jesus. Não percebeu que eu estou cansado, estou fadigado, que eu trabalhei a noite inteira e não pesquei nada. E ainda ele manda eu pôr o barco para o fundo de novo e lançar a rede. Ele até fala, Jesus, né? Mestre, ele fala no versículo 5, mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Não tem peixe hoje. O mar não está para peixe. Fala para o seu irmão, o mar não está para peixe, irmão. Tem hora que o mar não está para peixe. O mar não estava dando peixe naquele momento. Mas aí Jesus fala, lançai as vossas redes. A última palavra vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16:1. Então eu quero dizer algo para você. Quando você está numa situação difícil, espera. A última palavra vem dele. O problema é que nós estamos acostumados a fazer sempre do mesmo jeito. A gente não ouve Deus falar. Porque Deus quer te dar algo novo, Deus quer te dar uma estratégia, mas você continua fazendo sempre as mesmas coisas, terá o mesmo resultado de sempre. E quando nós fazemos algo diferente, o resultado muda. A bênção muda. Quando nós colocamos no nosso coração de fazer algo diferente, a bênção vem, algo diferente vem. Se você faz as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Não é assim? Então ele fala, Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Sabe o que ele quis dizer? Já fizemos de tudo, Senhor. Já pus rede, tirei rede, já fui com a vara, já fui não sei o que, já coloquei o negócio que roda a vara, já joguei a rede, já fiz de tudo. Já pesquei com arpão, já fizemos de tudo. Tentamos todas as varas aqui, né? O espinhal, né, Júnior, que você falou? Espinhel, né? Já tentamos espinhel que vai cheio de gancho, assim. Fui estudar algumas coisas sobre pescaria. Já tentamos de tudo e nada deu, Senhor. Só que ele não parou por aí. Ele falou, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele sempre tem uma palavra para mim e para você. O problema é que nós não paramos para ouvir. Como fazer? Quando fazer? O momento certo de ir, o momento certo de ficar. Ele, sobre uma palavra, Pedro só tinha que esperar acabar o culto. Pedro só tinha que esperar acabar aquela pregação que tinha uma palavra para ele. Sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo o que o mestre mandou, apanharam grande quantidade de peixes, que as redes, o que aconteceu? Começaram a se romper. Tiveram que pedir ajuda para outro barco. Ô Jesus, eu creio que a bênção vai ser tão grande que nós vamos ter que pedir ajuda, é nada. Quando a bênção está grande, você pega o dinheiro, vai viajar e some do mapa e ninguém te viu. Não é assim? A bênção foi tão grande que eles tiveram que pedir ajuda para carregar a bênção. Mas hoje em dia, quando a bênção é tão grande, o que faz? Todo mundo fica quieto, não quer nem contar o testemunho. Não quer nem pedir ajuda. Olha, a bênção é tão grande que eu vou dividir um pouquinho com você, vou abençoar a sua vida. Vou te honrar, vou te abençoar. Não, a gente sai de largo, a gente passa de largo, né? Mas Simão Pedro, quando a bênção chegou, quando apanharam todos os peixes, quando viu que o milagre, Jesus realizou aquele milagre. Pedro faz o quê? Dá glória a Deus? Pedro faz, se exalta. Pedro, nossa, glória a Jesus. É Jesus no meu barco. Quando Jesus está no barco, não afunda, não acontece nada de ruim. Ele fez isso? Não. Ele se deparou com o seu pecado. Simão Pedro diz assim no versículo 8, se prostrou aos pés de Jesus dizendo, Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador. Ele estava tendo um encontro com o próprio mestre. Ele já não estava mais olhando os peixes, ele já não estava mais olhando o seu cansaço, mas agora Pedro estava olhando para dentro dele.
Agora Jesus deu um jeitinho de Pedro olhar para dentro dele, o milagre do sustento, o milagre do pagar tributo, o milagre do sustento da sua casa, o milagre dos peixes que ele tinha que vender, as encomendas, nada mais importava para Pedro. Agora o que importava era o que ele era diante de Jesus, um homem pecador. E ele fala: Senhor, afasta de mim porque sou pecador. Sabe o que ele quis dizer? Senhor, eu não mereço, mas como eu preciso. Ai, quem merece alguma coisa? Fala assim comigo: eu não mereço nada, mas eu preciso. Não merecemos nada, mas precisamos. Aí no versículo 9 e 10 diz que Tiago e João eram sócios de Simão. Só que não é uma palavra para empresário, sabia? São sócios, são empresários, trabalhadores. Pegava peixe, pescava, trabalhava, vendia. Mas quando Jesus entra no negócio, Jesus faz o negócio superabundar. Então uma empresa sem Jesus, ela não é nada. Mas quando você coloca Jesus no seu negócio, irmão, as suas coisas começam a servir ao reino. O negócio muda de figura. A bênção começa a chegar, a multiplicação começa a acontecer. O milagre surge e você não sabe de onde veio. Você fala: meu Deus, quanto tempo que eu não fechava um negócio grande? Do nada. Caiu lá, as redes cheias de peixe começaram a se romper. Você fala: o que eu vou fazer com tudo isso? Não é assim? Como é gostoso quando você coloca Jesus na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, na sua família. Senhor, parece que minha casa está se afundando, parece que vai ter divórcio, parece que meus filhos não me ouvem. Mas quando você coloca Jesus lá no barco e fala: Jesus, toma conta que eu quero ouvir o Senhor falar. Jesus só entra no barco para realizar milagre. O Senhor só entra no barco para realizar um milagre. Aqueles homens estavam pescando. Seus sócios estavam ali com eles. Jesus disse assim no versículo 10: não temas, será pescador de homens. A partir de hoje eu vou mudar a vida de vocês. Vocês não vão ficar só aqui trabalhando a noite inteira, cansado no físico, exausto e agoniados. Agora eu vou mudar a estratégia, eu vou mudar a visão de vocês. Vocês vão pescar homens. E no entanto que eles deixam tudo, trabalharam a noite toda, não pegaram nada. E quando Jesus realiza o milagre, eles pegam não sei quantos peixes ali naquela rede, aquelas redes começam a se romper. Eles dividem os peixes ainda entre outros barcos para poder ajudar. E no momento, o que eles fazem? Eles deixam tudo e seguem Jesus. Olha, aquilo que era o sustento deles não tem mais simbologia nenhuma para eles, porque agora ele achou aquele que é o verdadeiro sustento, que é a vida de Jesus. Então eu quero falar para você: o que sustenta a sua casa, o que sustenta a sua empresa, o que sustenta a sua vida, os seus filhos, seu marido, a sua esposa, não são as finanças, não é nada sobre dinheiro, não tem nada a ver sobre isso. O que tem a ver é a vida de Jesus. É quando ele chega e ele entra na sua empresa e ele muda tudo aquilo. Parece que vai falir, parece que vai fechar. Não, é que Deus quer fazer algo maravilhoso naquele lugar. Meu casamento está acabando, minha casa está se afundando. Não! Abre os olhos, tira o olho do pontinho preto e olha toda a folha branca. Olha, contempla o que Deus está fazendo. E é isso que Ele quer fazer, você pescador de homens. Mal eles sabiam que eles estavam sendo pescados, porque o pescador dos pescadores estava ali pescando a vida deles. E eles nem perceberam. Jesus, quando abre o mar, Ele abre para você passar seco. Jesus, quando você joga as redes, Ele faz vir cheio de peixes. Jesus, quando toca no morto, Ele ressuscita. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Ele não quer que você deixe a sua empresa, deixe seus negócios, deixe sua casa e segue Ele. Aqueles homens na época deixaram tudo. Foi tão maravilhoso. Jesus só quer que você mude a sua visão. Tira a visão do pontinho preto. Fala para o seu irmão: tira a visão do pontinho preto. Tira a visão da situação difícil e começa a olhar para Ele. Só nele há jeito. E só nele tem um milagre. E quando Ele fizer um milagre, você vai olhar para o milagre, você não vai estar nem aí para o milagre. Você vai querer o dono do milagre. E foi isso que aqueles homens, aqueles discípulos seguiram Jesus. Espera aí, peixe? Eu vou vender, vou pagar as contas e vai voltar amanhã? Tudo que era antes. Se eu pegar esses peixes, eu vou ficar com os peixes para quê? Amanhã vai ser tudo a mesma coisa.
eu vou fritar o peixe, eu vou limpar o peixe, eu vou vender peixe, eu vou vender o camarão, eu vou limpar as redes, e amanhã vai ser o mesmo cansaço. Chega lá à noite, no final da tarde, lá vai eu lançar as redes. Eles estavam cansados. Eles queriam também algo diferente. É quando eles viram Jesus, que Jesus fez todo aquele milagre, Jesus o sustentou. Ele ia ficar com a bênção? Não quero mais saber de peixe. Não quero mais saber isso aqui. Se Jesus pôde fazer aqui, Ele é a vida em pessoa. Eu vou atrás dele, eu quero o dono da bênção. Que Ele não vai me dar só esses peixes. Ele não vai só colocar dinheiro na minha conta e fazer minha conta ser gorda só para ter para mim. Não! Eu quero para o reino, agora eu quero seguir a vida de Jesus. Agora eu deixo as coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Algo novo Deus quer fazer. Algo maravilhoso Deus quer fazer. Então para de querer acordar amanhã e querer fazer as mesmas coisas. Senão você vai ter os mesmos resultados. Ele quer fazer eu e você pescadores de homens. E não só de peixes. Então tira o olho do peixe. Fala para os irmãos, tira o olho do peixe. Tira o olho do dinheiro. Está entendendo? Tira o olho do problema. Tira o olho da falta de dinheiro. Tira o olho da abundância de dinheiro. Tira o olho da bênção. Tira o olho da dificuldade. E fica somente com a vida de Jesus. Porque Ele é o que pode fazer tudo e tudo em nós. Então Ele não está falando para você abandonar e deixar tudo como esses homens. Mas sim, colocar Jesus no seu negócio. Colocar Jesus na sua vida. Colocar Jesus na sua casa. Ele vale muito mais que peixe, que ouro. Ele vale muito mais que isso. Não é possível que eu vou ficar contente só se o meu carro ficar prontinho. Quando ele ficar pronto, novo. Vou ficar feliz, mas eu vou ficar mais feliz com a vida de Jesus na minha vida. Com carro, sem carro, estou aqui. Não é verdade? Então pronto. E as coisas um dia acabam. Mas a vida de Jesus não. É eterno. Então se aqueles homens resolvessem ficar com aquele peixe, amanhã já não ia ter mais peixe. Já tinha vendido, acabou tudo. Ia torrar todo o dinheiro e ia acabar tudo. Então o Senhor quer que você tenha uma nova experiência com Ele. Fala assim comigo, eu preciso de uma nova experiência. Ele faz o milagre. Não para nós termos algo. Mas para saber quem é Ele na nossa vida. Quem é Ele na sua vida? Você vem para a igreja, você cultua Deus, você busca Deus. Por quê? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus quando você está no barco? Quem é Jesus para você? Ele é o Jesus que te dá a bênção? E você só espera o pão, né? O pão para comer e morrer no outro dia? Ou você quer o pão da vida? Se você comer, terá vida eterna. Quem é Jesus para mim e para você? Ele fala, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Aqueles homens arrastaram, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e os seguiram. Nós precisamos ter novas atitudes. Precisamos realmente seguir Jesus de verdade. Não, nós vamos sempre ter o mesmo resultado, e eu não aguento mais ter o mesmo resultado. E às vezes a gente não aguenta mais falar as mesmas coisas, porque nós queremos falar coisa diferente, não é assim? Tem dia que você não quer comer arroz e feijão, tem dia que você quer o quê? Uma lasanha, você quer ir na churrascaria e comer uma picanha, não é assim? Né? Eita glória lá, né? Tem dia que você não quer o ovo mexido, tem dia que você não quer o arroz, porque é cansativo comer a mesma coisa todo dia, não é assim? Tem dia que você não quer o pãozinho amanhecido, você quer o fresquinho da padaria. Mas para isso acontecer, nós temos que pensar diferente. Se a gente fazer a mesma coisa, nós estamos acostumados. Nós estamos entrando numa aguinha morna e ficando lá. Pode ser assim mesmo. Dá o pulo. Dá o salto para o futuro. Posso ouvir um glória por isso? Dá um salto para o futuro. Fala, eu preciso sair desse meu comodismo. Eu preciso sair desse lugar que eu cheguei. Você não sabe nem como você chegou. Você só sabe que você chegou num lugar que está cansado. Você não sabe nem como você chegou aí. Você chegou se arrastando. E você se colocou num ambiente de cansado, que você não tem mais tempo para nada.
Você não consegue nem dar o seu culto para Deus, porque você está cansado. Isso é triste, sabia? Nós estamos ficando cansados de servir o Senhor. Nós temos tempo para tudo. Temos tempo para tudo. Para academia, para videogame, nós temos tempo no joguinho do celular, nós temos tempo para novela. Tem tempo para tudo. Não fala que não tem tempo. E tem. Jesus está olhando você lá na sua casa e diz, você tem tempinho. Tem gente que dá até o cochilinho da tarde porque tem tempo. E se não der o cochilinho da tarde, parece que vai morrer. Minha mãe falava assim, se eu não der um cochilinho, é o sono da morte, se eu não dormir eu morro. Meus antigos falavam assim, é o sono da morte, aquele momento que você almoçou, se você não der o cochilinho, você cai duro para trás, morre. Sono da morte. E muita gente está no sono da morte, faz tempo, está acordando, tira o cochilinho e morre de vez. E não está percebendo, e o horário está passando, e nada está acontecendo. E dia após dia você vê seu irmão prosperar, você vê o irmão contar testemunho, você continua na mesma. Jesus quer mudar a sua vida. Para de gastar. Esse dia eu fiz a conta lá, eu e meu marido, né? Aí nós falamos, meu Deus, não é verdade? Se fizer as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados. E eu preciso seguir Jesus. Eu preciso continuar seguindo Jesus. Eu preciso com a minha vida em Cristo. Eu preciso saber quem Ele é na minha vida. Que eu possa conseguir caminhar e ver algo novo acontecer, e ver a luz do outro dia, e ver o amanhã, e ver as maravilhas de Deus na minha vida amanhã. Não é assim que Josué disse para o povo? Santificai-vos, amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Tem algo maravilhoso para acontecer para nós. Ele tem algo maravilhoso para ser liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas nós precisamos mudar o nosso foco, mudar o nosso olhar, mudar a forma que enxergamos o pontinho preto. Mudar a forma que enxergamos quando não apanhamos nada. Quando trabalhamos a noite inteira. Quando damos o nosso suor. Quando nós, como disse por aí, camelamos, o dia todo. E nada acontece. Precisamos mudar os nossos óculos. Falar, Senhor, parar para ouvir. Por que está dando errado? A gente não para, a gente quer que dá certo. Não vai dar certo, dessa vez eu vou com tudo. Mas será que Deus mandou você ir? Será que é desse jeito que Deus quer que você faça? Do seu jeito não serve. Se não for do jeito dele. Fala assim comigo, do meu jeito não serve, se não for do jeito dele. Então ele hoje está falando para nós, sai do comodismo. Você sabe fazer perfeito, mas chega de querer fazer perfeito. Vai fazer do meu jeito a partir de agora, senão tudo vai continuar dando errado. Tá entendendo? Vai ter que ser do meu jeito. Deus falando para você, para e me ouve. Vai ter que ser do meu jeito agora, senão tudo vai continuar dando errado. Deixa eu entrar nesse barco. Olha o que o Senhor está falando para você. Deixa eu entrar nesse barco. É no barco que Ele faz os grandes milagres. É no barco que Ele sai e vai andar sobre as águas. Então deixa eu entrar nesse barco, porque grandes coisas eu vou fazer. Eu não vou enviar só peixes, como eu vou salvar, eu vou curar, eu vou libertar. Eu vou fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mas você precisa deixar eu entrar no barco. E às vezes Jesus só pede um tempinho para nós. E a gente fala, não, Deus, agora não dá. Agora não tem tempo. Agora não dá. Tudo que era Deus em primeiro, Jesus vai se tornando o último. Quando você vê, você nem percebe. Você está na aguinha morna. Você começa o quê? Mudar os valores. Jesus estava aqui. Você começa bem, não é assim? A Bíblia diz que não importa como você começa, o que importa é quando você termina. Você pode até começar tropeçando, não entendendo nada. É assim que a gente começa a palavra, né? Quando você diz Jesus, você não entende nada, né? Mas não importa como você começa, o que importa é como você vai terminar. Então talvez no início você não entenda nada, mas no final você vai ter que estar em PhD em Jesus. Você vai ter que conhecer as coisas do reino, as profundidades das riquezas. Você vai ter que conhecer o coração de Jesus, só um pouquinho pelo menos. Entender o que Ele quer fazer na sua vida. Senão você está vivendo a sua vida, o seu comodismo, o seu jeito, da sua forma. E desse jeito Deus está falando que não quer mais. Que Ele vai mudar a nossa igreja. Que Ele vai mudar. Ele vai nos transformar para um novo nível. Para um novo patamar. Porque Ele quer fazer algo maravilhoso na minha vida e na sua vida. O louvor pode subir. Ele quer fazer algo maravilhoso. E para isso, nós precisamos entender que Ele quer entrar no nosso barco. Ele quer entrar. Fala para o seu irmão, Ele quer entrar no seu barco.
Ele quer entrar. Se Jesus fala para mim, ele quer entrar no meu barco, irmão, já estou de pé. Fala, Jesus, eis aqui, Jesus, entra logo. Entra logo. Demora não. Aí a gente fala, Jesus quer entrar no seu barco. Amém. Entendeu nada. Pode se colocar em pé. Jesus quer entrar no seu barco. Sabe o que é o barco? A sua vida, a sua casa, seus negócios, a vida do seu filho, dos seus filhos, a vida da sua esposa, na sua vida. Ele não entra em barco à toa. Ele não entra para ver você afundar. Ele entra para enviar bênção sobre você. E é isso que ele quer fazer hoje. Eu quero orar por você que você tem se sentido cansado. Eu quero orar por você que você tem se sentido cansado no seu físico, na sua alma, nos seus pensamentos. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, eu quero orar pela sua vida. Falar, Senhor, realmente essa palavra foi para mim. Eu não consigo fazer mais nada 100% para o Senhor. Tudo que eu faço, estou dando meia boca, Senhor. Fala, Jesus, eu preciso que o Senhor renove esse cansaço na minha vida. Eu preciso voltar. Senhor, ao primeiro amor, eu preciso voltar. Que quando o Senhor entrar no meu barco, eu vou falar, oh glória, eu vou terminar de ouvir essa palavra. As pessoas não estão nem fazendo questão de ouvir a palavra. Tanto faz, está pregando o quê? O que aconteceu? O que ela falou? O que foi pregado no culto hoje mesmo? A pesca, que pesca? Não entendi direito. Porque as pessoas não estão mais ouvindo Jesus pregar. As pessoas não estão indo para a igreja para entretenimento, o encontro dos crentes. É isso que está acontecendo na igreja na terra, não é aqui na Coinonia só não. As pessoas estão indo para a igreja para ver a igreja da parede preta, para ver se é o melhor louvor, para ver se tem o melhor telão, para ver quem vai pregar, para ver se não tem Camila Barros no altar pregando, toda pentecostal, para ver se não tem as outras pregando, as famosas. É isso que o povo está procurando dentro da igreja. Quando eu ia na igreja com a minha mãe, era proibido comer dentro do culto. Não podia nem mascar chiclete. Tinha um temor. Hoje as pessoas estão indo para a igreja para quê? Sendo que vidas não estão sendo transformadas. Não está acontecendo nada. Elas entram e saem da mesma forma que chegou. Jesus quer mudar essa nossa realidade. Eu não sou essa igreja, irmão. Eu não quero ser essa igreja que vai para o inferno, dando glória a Deus. Eu não quero ser essa igreja falsa. Essa o Senhor não conhece. E vão falar para Jesus, Jesus, o que eu fiz de errado? Ele vai falar, aparta de mim. Eu não vos conheço. Eu não quero ser essa igreja. Eu quero ser uma igreja renovada e restaurada pelo Senhor. Aleluia. Eu quero ser uma igreja que identifica quando Ele entra no barco. Eu quero ser uma igreja que sente a presença dEle quando Ele entra na minha vida. Eu quero ser a igreja verdadeira. Chorar quando eu sei que Ele está na minha vida. Eu quero ser a igreja verdadeira quando eu reconheço o meu pecado diante de todos e diante de Jesus. Eu quero ser a igreja que quando tudo der certo e os peixes Ele mandar, mesmo assim eu vou continuar seguindo Ele. Arabalabashuri calabashai.